Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Monte Aprazível. E você, mais uma semana, mais uma vez, é muito bem-vindo aqui neste canal, nessa aula, né? Um tempo que Deus preparou para nós estarmos juntos aqui aprendendo mais acerca da Palavra de Deus. Se você estava passando no YouTube, encontrou esse vídeo, fique conosco. A nossa aula dura 30, 35 minutos, no máximo 40 minutos, e você vai poder ser enriquecido através do conhecimento da Palavra de Deus. Feche teus olhos, eu quero começar essa aula orando. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos ao Senhor o teu santo nome, por mais uma semana, Senhor Pai, que estamos aqui, mais um mês, né? Estamos vivendo agora o mês de abril, primeiro domingo de abril. Obrigado, Senhor Pai, pelo privilégio, obrigado pela oportunidade de podermos ler a Tua Palavra, aprender acerca do Senhor. Pai, que esse estudo de hoje, que nós vamos aprender, Senhor Pai, seja útil para cada um de nós, que não seja apenas um conhecimento vazio, mas que seja um conhecimento, Senhor Pai, que com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a atuação do Teu Espírito Santo, possa se transformar na nossa vida, Senhor Pai, como algo útil para o nosso ministério, para a nossa vida, para a nossa, Senhor Pai, permanência no Evangelho, para que nós possamos continuar segurando a nossa fé até o dia, então, que o Senhor nos arrebatar, nos chamar para estarmos junto contigo. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma aula abençoada, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então hoje, né, domingo, dia 6 de abril, primeiro domingo de abril, nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Semana passada nós falamos sobre a primeira carta, nós estamos falando sobre um panorama bíblico. Deixa eu explicar bem breve aqui para você que caiu aqui nesse vídeo, né? Apareceu aqui nesse vídeo, esse vídeo apareceu, o YouTube recomendou ele para você. Nós estamos falando sobre um panorama bíblico, então cada semana nós trazemos a aula de um livro, onde nós contamos o contexto histórico, o que estava acontecendo, aonde se passa, quem escreveu, por que escreveu. Sendo assim, todas as vezes que você for ministrado, né, sobre esse livro, em alguma palavra, alguma pregação, algum estudo na sua igreja, você vai ter um pouco mais de familiaridade e um pouco mais de compreensão, porque quando você entende quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto, qual que era a intenção, fica mais fácil de você entender aquilo que o Senhor está falando através da mensagem pregada aí. Então esse é o intuito nosso, né? É trazer um conhecimento base. Lógico que aqui no tempo de 35 minutos não dá para trazer um estudo aprofundado, mas é realmente um panorama, uma visão por cima do que estava acontecendo, para que você, então, na sua casa, estude mais, aprenda mais, se tiver assim o desejo. Amém? Bom, vamos lá. Então aqui nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Semana passada nós falamos a primeira carta, nós entendemos que a primeira carta Paulo ele escreve, né? Paulo ele tinha implantado, né? Plantado a igreja de Coríntios, né? Que era uma igreja que Coríntios era a cidade que era banhada por dois mares, né? O Mar Egeu e o Mar Jônico. Coríntios era uma cidade onde tinha um grande templo da deusa Afrodite, então existia muita prostituição, muita imoralidade sexual. Paulo vai para lá, implanta aquela igreja, fica 1 ano e 6 meses naquela igreja, 1 ano e meio, e aí depois ele sai e ele escreve algumas cartas. A primeira carta que nós lemos foi para a correção de alguns problemas, né? Ele exortou contra a imoralidade sexual, ele exortou também contra a divisão na igreja, existia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele também vai falar sobre os usos, a liberdade cristã, né? Usar o véu, comer comida consagrada, enfim, você pode ir lá na aula passada assistir e relembrar ela. Nessa aula, Paulo então escreve a segunda carta que nós temos na nossa Bíblia. Por que eu falo segunda carta que nós temos na nossa Bíblia? Porque ele escreveu outras cartas para a mesma igreja. Tá? Estudiosos dizem que foram 4 cartas que Paulo escreveu. Com base em quê, pastor? Com base nisso que eu vou dizer para você, tá? Bom, essa carta aqui,
que é a segunda da nossa Bíblia, Paulo escreveu no ano de 57 aproximadamente, tá? Provavelmente no ano de 57 depois de Cristo, quando ele estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Então ele escreve essa carta. Bom, a primeira carta, nós não temos acesso a ela. Essa nós sabemos que Paulo escreveu porque está na Bíblia, que ele escreveu. Olha só onde está. Lá em 1 Coríntios, lembra que 1 Coríntios nós já falamos semana passada? Se você puder, pegue sua Bíblia. Olha, no capítulo 5, versículo 9. Então, 1 Coríntios é a primeira carta que nós temos registrado na nossa Bíblia. Mas olha o que ele diz. 1 Coríntios 5, 9. Ó. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, na primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, ele diz assim, olha, eu já escrevi uma carta para vocês, né? Para que vocês não se associem com aqueles que cometem imoralidade sexual. Então ele já tinha escrito uma carta. Então a primeira carta de Paulo, nós não temos os registros dela na Bíblia, porque eu não sei te falar. Não sei se esse material se perdeu ou se realmente ele não coube a Deus, né, ao Espírito Santo, não estar no cânon bíblico. Né? Ele não está no cânon bíblico, então nós não temos acesso a essa carta. Tá? Então, a primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, então, na verdade, seria a segunda carta escrita por ele. Eu não quero complicar sua mente, tá? Isso aqui é só por curiosidade mesmo. Bom, a segunda carta é aquela que nós lemos já semana passada, que é a que nós conhecemos como primeira aos Coríntios. Depois daquele texto de 1 aos Coríntios, Paulo faz uma visita. Ele faz uma visita bem rápida, bem breve, uma visita que foi triste, não foi agradável. Ele relata isso nessa segunda carta aqui. Então ele vai relatar, olha, eu fiz uma visita aí, não foi muito legal, foi uma visita triste. Depois disso, ele escreve uma terceira carta que nós também não temos acesso, não temos ela no nosso escrito bíblico. Essa carta aqui já existe uma divergência de pensamento. Alguns estudiosos dizem que ela não existiu. Outros estudiosos dizem que ela existiu. O fato é que aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos registrado na nossa Bíblia, Paulo diz assim, ó, capítulo 7, versículo 8. Ele diz assim, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste entristecidos, mas porque foste entristecidos para o arrependimento. Então observa que ele fala de uma outra carta. Então alguns estudiosos dizem que essa carta que ele está se referindo é a primeira. E outros já dizem que não, que houve uma carta no meio, tá? Então, só por curiosidade, a quarta carta seria então essa que nós vamos aprender hoje, que para nós é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Beleza? Só para deixar claro que não foi só duas, teve mais cartas que Paulo escreveu, mas isso é só detalhe aí, só curiosidade para o seu conhecimento. Beleza? Bom, vamos então para aquilo que interessa, né? Por conteúdo. Esta carta aqui é a carta mais pessoal que Paulo escreveu, onde ele mais fala sobre si. Ela, na verdade, não é uma carta doutrinária, né? Lembra que a primeira aos Coríntios foi uma carta de exortação, de correção. Olha, vocês devem fazer isso. Vocês, nessa situação, ajam dessa forma, né? Lembra que ele fala sobre a imoralidade sexual? Não aceite, né? Expulsem. Depois ele vai falar sobre o véu, depois ele vai falar sobre a liberdade cristã, depois ele vai falar como agir. Olha, quem é Paulo, quem é Apolo? Não, agora aqui não. Aqui ele é uma carta que Paulo ele expressa os seus sentimentos. Ele de forma bem clara, assim, ele rasga o seu coração. Ele abre o seu coração, ele é uma carta autobiográfica mesmo, onde Paulo vai falar muito de si, dos seus feitos. Por que que Paulo faz isso? Por que, pastor, que Paulo fala bastante de si na segunda carta de Paulo aos Coríntios? Porque é necessário.
É necessário que ele faça uma defesa do seu ministério e do seu apostolado. Porque olha só o que acontece. Quando Paulo sai de Corinto e vai para outras cidades, né, nas suas viagens missionárias, pregar, porque Paulo vivia andando e pregando, ensinando, implantando igreja, para aquela igreja vai outros mestres, outros falsos mestres, né, falsos apóstolos, inclusive eles vão com carta de referência da igreja de Jerusalém. Olha só, eles vão lá para a comunidade de Corinto e começam a pregar. E nessa de pregar, eles vão desacreditar Paulo. Eles vão começar a falar contra Paulo. Eles vão começar a falar mal de Paulo e daquilo que Paulo pregava, né? E alguns dos líderes da igreja, algumas das pessoas, não todas, mas algumas pessoas influentes naquela igreja, já estava contra Paulo. Já tinha sido envenenado aí por esses falsos apóstolos, né? Falsos mestres. E aí então é necessário que Paulo faça então a defesa do seu apostolado. Então esta carta aqui, ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira parte é a explanação do capítulo 1 ao capítulo 7, onde Paulo ele vai dar resposta aos seus críticos. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar alguns detalhes aqui meio que por cima, mas para você entender, hoje eu estou usando uma Bíblia que era do meu avô, uma Bíblia de estudo Thompson. Meu avô faleceu ano passado e eu pude pedir para minha família, né, que me desse essa Bíblia, e meu tio prontamente atendeu o meu pedido. E hoje Deus me presenteou, porque eu estava preparando aqui a aula, e preparando a aula de Coríntios, e eu encontrei algumas anotações dele. Ele também era professor de escola bíblica, e aí eu achei algumas anotações aqui, olha só que lindo. Pude ler já, enfim, foi um presente que Deus me deu. Vou guardar isso com muito carinho aqui na minha estante, nos meus livros. Bom, mas vamos lá para a aula. Então, a primeira parte, né, que é a explanação, que é do capítulo 1 ao 7, Paulo vai dar resposta aos seus críticos, né? Então você pode ler aí na sua casa depois com calma. Ele vai falar sobre a mudança de plano de Paulo, né? Vai dar alguns detalhes aqui. Vai falar sobre o perdão ao pecador. Vai falar sobre ministros da nova aliança. É legal você ler na sua casa. Nós não vamos ter tempo para tratar todos os assuntos aqui. Ele vai falar sobre tesouros em vaso de barro. No capítulo 5, ele vai falar sobre a esperança dos crentes. No capítulo 5 ainda, ele vai falar sobre algo muito importante, isso aqui eu quero falar com você, sobre o ministério da reconciliação. Isso aqui eu quero gastar um tempinho, dar uma ênfase nisso, porque eu quero te fazer essa pergunta. Você sabe o que é ministério da reconciliação? Você sabia que o seu principal ministério é o ministério da reconciliação? Talvez você aí fale, nossa pastor, eu não sabia o que é isso, explica para mim. Ministério da reconciliação é aquilo que para aquilo que eu e você fomos chamados, né? Porque talvez você fale, pastor, mas ministério não é apóstolo, pastor, mestre. Isso são funções, querido. Ministério, o principal ministério nosso. Lembra do grande chamado lá de Jesus? Ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lembra da grande comissão? Que isso não é só para pastores, nós já falamos aqui, é para mim, para você, para cada um de nós. Então agora aqui, Paulo vai reforçar aquilo que Jesus falou. Paulo vai dizer que o nosso ministério principal é o ministério da reconciliação. Olha só no versículo 20 o que ele diz, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Desculpa, querido, eu estou com um pouco de tosse, então durante a aula eu vou tossir um pouquinho.
Bom, olha o que Paulo está dizendo. Nós, eu e você, somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador, querido? Embaixador é aquele que é responsável por representar uma outra nação em determinada nação. Então vamos imaginar, deixa eu ser mais claro aqui, imagina que nós estamos aqui no Brasil e existe aqui no Brasil um embaixador dos Estados Unidos. Então na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, no consulado americano aqui no Brasil, lá fica o embaixador e o embaixador representa os Estados Unidos aqui. O que o embaixador dos Estados Unidos aqui fala tem o peso de como se os Estados Unidos estivesse falando. Então olha só a responsabilidade minha e tua. Ele está dizendo assim, ó, nós somos embaixadores de Cristo. Né? Nós temos o peso de falar aquilo que vem lá do céu. Nós temos o peso de sermos representantes de Cristo aqui na terra. E aí ele diz mais, ele diz assim, ó, é como se Deus por nós falasse, Deus por nós pedisse, né? Que ele diz assim, Deus por nós rogasse. E aí ele diz assim, ó, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, o meu papel, o teu papel é reconciliar as pessoas com Deus, com Jesus, através da pregação do Evangelho, através da pregação da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. Esse é o meu e teu papel, pregação das boas novas, anunciar o Evangelho. Olha, você sabe, tem um texto que eu anotei aqui, inclusive vai ser a tarefa nossa, versículo 17, ele diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, anunciar esse evangelho, essa boa nova, essa boa notícia, é meu papel e teu papel. Por isso que o nosso principal ministério aí, de por todo mundo e pregar o evangelho, e é o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados, alguns sim para pastores como função, outros para mestres, professores, outros para evangelistas, apóstolos, tem várias funções. Mas o ministério da reconciliação, esse é o papel de todos nós. Pregar para a sua casa, para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Pregar aí para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu trabalho. Esse é o meu papel e o seu papel. Então, quando alguém chegar e falar assim, qual que é o seu principal ministério aqui na Terra? Você vai dizer, bom, eu como embaixador de Cristo, meu maior papel, meu maior ministério é o ministério da reconciliação. É reconciliar você com Cristo, através da pregação do Evangelho, através do anúncio daquilo que ele fez, que ele morreu. Para quê? Para que as coisas velhas ficassem para trás, para que aquilo que é novo fosse estabelecido. Né? Se você é nova criatura, todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que lindo, né? Bom, então até no capítulo 7, Paulo ele vai fazer essa resposta aos críticos. Deixa eu ver que horas são, quanto tempo já se passou. Bom, vamos lá. Segunda parte, né? Nós dividimos em 3 partes aqui a segunda carta. Então, a segunda parte é a exortação. Do capítulo 8 ao capítulo 9, Paulo ele vai falar sobre a coleta para os santos pobres em Jerusalém. Então, a igreja gentílica, que era a igreja que não era composta por judeus, né? Nós já aprendemos isso, gentil era aquele todo que não era judeu. Então, as igrejas gentílicas, Corinto e várias outras igrejas, estavam se juntando para levantar uma oferta para as igrejas que estavam em Jerusalém passando por dificuldade. Né? Então aqui, nesse capítulo 8, capítulo 9, Paulo fala sobre uma oferta levantada entre essas igrejas para os cristãos que estavam necessitados na Judéia. Olha só, é importante esses 2 capítulos, porque aqui nós temos a mais completa instrução no Novo Testamento sobre a questão de dar oferta.
né? Nós não temos nenhum outro compilado de ideias tão claro e tão explicado, né? Um conteúdo tão robusto como nesse capítulo dessa carta, capítulo 8 e capítulo 9. Né? Aqui Paulo vai falar como nós devemos fazer, ele nos orienta como nós devemos fazer a oferta, como nós devemos dar a oferta, quais são os critérios. Eu quero falar alguns deles aqui. Primeiro, no versículo 2 do capítulo 8, ele diz que mesmo em pobreza, ou seja, mesmo aqueles que se acham pobres, sempre pode ofertar alguma coisa. Isso nós vimos lá também naquela oferta da viúva pobre. Lembra que Jesus estava lá na frente do gasofilácio, as pessoas começaram a ofertar e uma mulher com poucas moedas foi lá e depositou e Jesus disse, olha, eu digo que essa foi a que mais ofertou, porque ela ofertou da sua pobreza. Ou seja, não há rico o suficiente que não possa receber, mas não há pobre o suficiente que não possa dar. Todos nós podemos dar alguma coisa, todos nós podemos ofertar ou oferecer alguma coisa. Né? Se você pensar, ai pastor, mas eu não tenho nada, eu estou desempregado, eu estou vivendo, eu entendo, querido, é uma situação difícil mesmo, queremos orar aí para que mude essa situação, mas olha na sua casa, será que você não tem nenhum alimento? Será que você não tem uma roupa? Será que você não tem nada que você possa dar? Será que o seu tempo, né, para ir lá na igreja ou qualquer outro lugar, numa obra missionária, poder ofertar o seu tempo? Então todos nós, mesmo em pobreza, Paulo diz aqui, nós podemos ofertar, amém? Bom, no versículo 3 ele vai dizer outra característica que nós devemos ofertar, é de forma generosa, né? Nós devemos ser generosos na hora de ofertar. Outra característica está no versículo 5, que é, nós devemos ofertar como se ao Senhor. Olha só, o versículo diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e a depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, toda oferta nós damos a alguém, né? A uma pessoa, a um ministério, a uma igreja, a uma instituição, a uma missão. Porém, antes disso, nós damos ao Senhor. Nós fazemos isso ao Senhor. Nós devemos pensar, Senhor, nós estamos dando essa oferta para essa missão, para essa pessoa, mas eu estou dando por conta do Senhor. A minha ação é ao Senhor, né? Lógico que com um sentimento de caridade algumas vezes, com um sentimento de obediência outras vezes, com um sentimento de, olha, vai lá, o evangelho precisa progredir, mas primeiro ao Senhor, é isso que Paulo diz. Bom, no versículo 12, versículo 14 do capítulo 8 diz algo também interessante. Ele diz assim, ó, pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a falta e haja igualdade. Supra a sua falta e haja igualdade. Então ele está dizendo assim, ó, nós precisamos dar de forma proporcional. Aquele que tem mais, obviamente, pode ofertar mais. Aquele que tem menos, obviamente, pode ofertar menos. Né? E talvez tenha algumas pessoas que pensam, nós estamos aqui, eu não vim pregar essa aula aqui, não é sobre dízimo e oferta, é que Paulo fala na carta e nós estamos aqui falando da carta, então é necessário dizer. Tem algumas pessoas talvez que pensam, eu dei uma oferta alta, eu dei uma oferta X para tal instituição de caridade, ou para a igreja, ou para aquela missão. Mas, na verdade, essa oferta ela é alta sim, mas ela ainda não é compatível com aquilo que você tem. Ela ainda não é proporcional com aquilo que Deus te deu. Porque olha só o que Deus te deu. Olha só para aquilo que você tem. Talvez você é um empresário, talvez você tenha boa condição financeira, uma bela casa, bons carros. E aí você acredita que Deus colocou isso no meu coração. Amém?
Beleza, Deus pode fazer isso, mas aqui Paulo, ele está nos exortando, ele está nos explicando que a oferta, ela precisa ser proporcional. Proporcional àquilo que cada um tem. Por isso que eu acho lindo quando Jesus fala que aquela viúva deu mais do que todos, porque ela deu da sua pobreza. Então talvez você que é um pouco mais escasso, né, tem um pouco menos de coisas, de uma situação financeira menos privilegiada, se alegre, porque talvez você oferta muito mais do que qualquer outro. Porque você dá daquilo que você tem, proporcional àquilo que você tem. E talvez há pessoas ricas, abastadas, que não têm agradado a Deus, mesmo sendo ofertante, porque não estão dando na sua proporcionalidade. Então, isso aqui nós devemos ficar atentos, é uma orientação, uma instrução de Paulo. Abra os ouvidos, tá? Abre os ouvidos. Bom, outra característica que Paulo nos diz, nós devemos ser espontâneos, né? Aí já está no capítulo 9, versículo 7, que diz assim, ó, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós devemos ser espontâneos para agradar a Deus. Aí talvez você vai falar, nossa, pastor, depois de tudo isso que você me falou nos pontos anteriores, não tem como ser espontâneo. Não, a espontaneidade também é uma característica. Eu preciso entender todos esses pontos que foram falados e agora de forma espontânea eu entregar. Não pode ser por pressão, nem por constrangimento, pode ser por vergonha, pode ser porque alguém me constrangeu, a não ser que esse alguém seja o Espírito Santo, né? Porque às vezes o Espírito Santo, ele vai lá e ele nos mostra alguns pontos. Olha, você não está dando de forma proporcional. Olha, você não está dando generosamente. Você não está dando como ao Senhor. Você não está dando de alguma forma, alguma característica aí que Paulo, então, o Espírito Santo, ele pode sim te incomodar. Então, se essa pessoa que te incomodou foi o Espírito Santo, então você faça da maneira certa. Mas do contrário, não pode ser nem por vergonha, nem por constrangimento. Precisa ser de forma espontânea, é o que Paulo está dizendo aqui, tá? E aí, o último ponto, tem que ser com alegria. Né? Capítulo 9, versículo 7, também nós acabamos de ler, ele diz, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então essa é outra característica para que eu oferte. Você vai falar de novo, pastor, como que eu vou dar com alegria uma vez que eu fui agora entristecido porque eu não estou dando de forma proporcional? Querido, uma vez que você entendeu, faça o certo de coração alegre. Né? Eu já entendi, o Espírito Santo me convenceu que eu não estou atendendo esses pontos aqui que Paulo me instrui, então eu vou corrigir e vou fazer de forma alegre. Vou fazer porque eu tenho condição. Eu vou fazer porque o Senhor me deu. Olha para você, eu queria que você pensasse. Dá uma olhada, vamos fazer um exercício, querido, agora eu e você? Vamos fazer um exercício para ver se nós estamos sendo proporcionais. Dá uma olhada à sua volta no tipo de casa que você tem. Dá uma olhada no tipo de carro que você anda. Dá uma olhada para a sua conta bancária. Dá uma olhada para a situação que você está vivendo. Você vai precisar chegar à conclusão, será que eu estou sendo proporcional? Será que eu estou dando apenas aquilo que me sobra e que não me faz falta? Ou não, eu estou dando algo que para mim sim é importante, mas eu estou dando porque eu aprendi. Porque agora eu fui convencido. Amém? Bom, vamos passar para a próxima parte então, que nosso tempo está acabando. Aliás, nosso tempo já está se esgotando. Bom, depois, a terceira parte, que é a reivindicação, onde Paulo vai afirmar sua autoridade apostólica, né? No capítulo 10 ao capítulo 13. Então aqui, Paulo ele vai expor muitas coisas, ele abre mesmo o seu coração. Ele conta sobre a fuga de Damasco em um cesto, ele vai contar das suas lutas. Ele vai falar sobre a experiência do arrebatamento ao terceiro céu, no capítulo 12, versículo 1 e 4. Ele vai falar sobre o espinho que ele tem na carne, né? Ele diz assim, ó, sobre o espinho na carne. 3 vezes, capítulo 12, versículo 8.
3 vezes eu orei ao Senhor para que afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só o que ele diz, ó. Ele diz que ele teve, ó, e para que não me exaltasse, versículo 7, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ele está dizendo assim, olha, Deus me deu revelações tão grandes, Deus me deu visão tão linda, que para que eu não me exaltasse pela excelência dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás a me esbofetear, para que eu ficasse ali, ó, dentro da minha pequenez, entendendo que eu sou homem, que eu sou humano. E aí algumas pessoas, né, alguns estudiosos dizem que esse espinho na carne é uma enfermidade que ele tinha, inclusive fala em Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 14, diz assim, ó, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Ou seja, alguns estudiosos dizem que esse espinho que ele cita no capítulo 12 de 2 Coríntios é a enfermidade dele de Gálatas 4. Não dá para se saber, mas é plausível, dá para entender que possa ser sim uma enfermidade na sua carne. Bom, ele vai falar então sobre os seus piores sofrimentos, ele vai falar que ele sofreu, ele vai falar das suas graduações, daquilo que ele tem de conhecimento. Olha, eu fui aquele que fui ao terceiro céu e eu tive visões, né? Então ele vai falar de si, mesmo triste, porque ele não estava querendo se gloriar, ele não estava contando isso para mostrar que ele era alguém que tinha diploma, não era isso, não. Ele estava fazendo defesa do seu apostolado. Ele estava querendo dizer assim, para o pessoal de Coríntios, olha, vocês estão duvidando de mim? Olha o que eu passei. Olha o tanto que eu estudei. Olha, eu tive com o próprio Jesus, eu caminhei, eu aprendi com o próprio Jesus, porque ele teve aquela visão, lembra que nós já falamos, né, na conversão dele lá no livro de Atos? Eu tive com o próprio Jesus. Olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Olha, eu vivi tal coisa. Eu sofri por causa de vocês. Eu sofri por causa do evangelho, eu sofri perseguição, eu tive que fugir no cesto. E aí ele começa a contar. E esse livro, essa carta, ele conta muito do seu sofrimento e conta muito do alívio que Deus deu para ele, que ele teve em Cristo Jesus. Então, ele mostra esses dois lados, tanto tristeza, porque ele fala das tristezas dele, mas ele fala também dos livramentos que Deus deu, das consolações que Deus deu para ele, tá bom? Nós não conseguimos falar bastante coisa que eu anotei aqui por conta do nosso tempo, mas depois você pode ler na sua casa. Eu acho alguns textos lindos, né? Como o capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ó, aquela parte da música que nós cantamos, né? Que ele diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que lindo isso, né? Essa é a vida nossa no Evangelho. Somos perseguidos, angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, perdemos algumas batalhas, mas a guerra não. Continuamos lutando, né? Outro texto que eu acho lindo também, que ele diz assim, ó, por isso, versículo 16 do capítulo 4, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, pois a nossa, olha que lindo isso, querido, que sirva aí ó, de alívio e de refrigério para você essa palavra, pois a nossa leve, momentânea tribulação,
Talvez você fale, pastor, a minha tribulação não é leve e momentânea, eu estou há 20 anos sofrendo com esse casamento, eu estou há 15 anos, 10 anos sofrendo com meu filho, eu estou há 5 anos sofrendo com essa doença. Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque quando nós vivemos aqui na Terra, querido, 80, 90 anos, e vamos viver a eternidade no céu, por isso é leve e momentânea. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha que lindo, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha quanto texto lindo. Só mais um texto aqui para a gente finalizar. Ele diz assim, no capítulo 6, versículo 14, são textos que você alguma vez já deve ter ouvido. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ele está falando sobre a sociedade do injusto com o justo, né? Do ímpio com o justo. Então ele está falando, olha, não se põe em julgo desigual. E aí ele finaliza essa carta, ele vai finalizar a carta de 2 aos Coríntios, né? A carta que ele envia para a igreja de Coríntios, com uma bênção da Trindade, a única bênção da Trindade registrada na Bíblia, que está lá no capítulo 13, versículo 14, que nós conhecemos. Só um minuto. Que nós conhecemos como bênção apostólica, né? Que nós, inclusive na nossa comunidade, nós falamos no final do culto. Que diz assim, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Né? Você lembra lá que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja com você. Essa é a bênção apostólica, né? Algumas igrejas mudam ali a ordem, mas o conteúdo é o mesmo. Amém, queridos? Bom, essa foi a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, e a tarefa dessa semana é decorar o capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos repetir comigo aí na sua casa? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa é a tarefa da semana. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero poder orar. Feche teus olhos, Pai. Obrigado por essa aula, obrigado por esse estudo. Que ele fique no nosso coração como a semente que caiu na terra fértil, trazendo os seus frutos no tempo certo, no tempo ideal. Pai, em nome de Jesus, que esse estudo, Senhor Pai, seja para nós como uma arma, Senhor Pai, que o Senhor nos entregou, para que no tempo certo nos ajude a guerrear aqui nessa terra as nossas lutas, que nos ajude, Senhor Pai, a cumprir o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação. Pai, nos dê um mês de abril abençoado, que nós possamos, Pai, ter os cuidados do Senhor diariamente na nossa vida, que nós possamos ter as bênçãos do Senhor sobre nós, as bênçãos na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças, no nosso ministério. Fortaleça-nos, Senhor, Pai, aquele que está cansado, aqueles que está aflito, aqueles que está pensando em parar no meio do caminho, que o Senhor possa nos encorajar a dar fim da nossa jornada, dar fim, Senhor Pai, dar cabo àquilo que o Senhor nos entregou, que é segurar na nossa salvação e cumprir o nosso ministério até o fim da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje culto de Santa Ceia na nossa comunidade, na comunidade Monte Aprazível. Não deixe de estar lá. Será bênção. Amém? Eu vou finalizar aqui com a bênção que Paulo ali nos ensinou, né? Que o grande amor de Deus,
Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Se você crê, diga aí onde você está, escreve aí nos comentários. Amém! Em nome de Jesus, fique com Deus. Tchau, tchau.